Mateus 27, versículo 1 ao versículo 5. Quem for achando, eu te convido a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. 27, do 1 ao 5. Assim diz a palavra de Deus. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a ministração dessa noite. Eu quero pedir que haja condução específica do Teu Santo Espírito, não só na minha vida, mas no ouvido daqueles que estarão ouvindo essa palavra, que nós possamos crescer em conhecimento e em graça, e que nós, como a minha esposa falou muito bem, possamos tomar a decisão de sair desse lugar, desse quarto escuro, para a luz. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Aleluia. Bom, semana passada a gente trouxe uma ministração falando sobre isso e hoje não será diferente. E eu convido, como nós chegamos até Judas semana passada, e agora eu quero convidar você a refletir sobre dois personagens que estavam nesse momento da história, que vai passar exatamente por Judas e por Pedro. E acredite, hoje o meu enfoque está bem relacionado ao meu viés como analista. Então, eu vou abordar esse tema principalmente como analista, mas isso não quer dizer que eu estarei deixando de lado as questões espirituais, porque também sou pastor. Então, o meu objetivo aqui é conseguir fazer um paralelo entre o que a análise vai falar sobre esses pontos e o que a Bíblia está falando com a visão teológica. Então, a gente vai conseguir aqui, pelo menos eu vou tentar fazer o quê? Um balanço em meio ao que essa história está nos contando, para que nós possamos crescer um pouco mais e ajudar para que nós venhamos a tomar as decisões corretas. Amém? Bom, primeira coisa aqui. Mensagem, os dois lados de uma moeda. Existia necessidade de ocorrer a entrega. Jesus já havia dito no capítulo anterior que existiria a traição. Fato. Alguém que andava com ele faria esse papel de entregar eles às autoridades, ok? Então a gente precisa entender que já existia todo um plano para que ocorresse essa entrega. Tranquilo? Então não era uma coisa que pegou o Senhor de surpresa, não é uma coisa que pegou os servos de surpresa, não. Já se sabia, nas estratégias que o inimigo da nossa alma, que é Satanás, faz, ele normalmente usa planos. E esses planos, eu vou dizer para você, são planos normalmente cíclicos. Então, se você parar para pensar na sua vida, se você parar para pensar na vida de pessoas que você conhece, você vai ver que houveram ataques, houveram situações que foram cíclicas. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí quando vai ver lá na frente, aconteceu de novo. E lá na frente, aconteceu de novo. Às vezes eu não estou falando de uma situação que aconteceu na semana seguinte, eu estou falando de coisa que aconteceu às vezes 5 anos depois, 8 anos depois, 20 anos depois, mas se você parar para pensar, você vê que é o quê? Uma situação periódica de ataques específicos. Amém? Pois bem, ele sabia que uma das estratégias que o inimigo tentaria seria exatamente essa. Então, ele avisou aqueles homens que andavam com ele: entre vocês, alguém vai ser tocado como lado mais fraco pelo inimigo para ser essa figura. Alguém vai fazer, infelizmente, algum de vocês vai fazer esse papel. Bom, dentro do militarismo a gente usa um termo muito interessante, que guerra avisada não mata ninguém, ok? E é exatamente isso que eu vou trazer a reflexão para vocês. Talvez alguns teólogos até discordem de mim, do que eu vou falar. Alguns pastores que não são teólogos também vão discordar do que eu vou falar. Mas eu procurei embasar para não trazer uma coisa que fosse o quê? Que ferisse a palavra de Deus. Mas não quer dizer que eu sou o dono da verdade.
mas esse é um ponto muito bem fundamentado que eu vou tentar trazer. Amém? Pois bem, existia necessidade da entrega. Alguém ia fazer esse papel, fato. Quem vai fazer isso? Jesus, em cima do seu conhecimento, da sua expertise, ele sabia que isso ia causar um grande abalo psíquico nessa pessoa. Por quê? O inimigo estaria influenciando, falando, buzinando no ouvido daquele, para que, fomentando, para que ele fizesse isso. E aí eu quero convidar você a, enquanto eu estou contando essa história, a você puxar o livro da tua história, o livro da sua vida, e deixar ele do lado. E aí eu quero que você comece a desfolhar algumas páginas do livro da sua história para ver se isso já não aconteceu com uma pessoa que você ama muito, que é você mesmo. Se você, quando eu estou falando aqui, você vai falar assim, cara, isso aqui já aconteceu comigo também. Capítulo 25, eu tinha 18 anos, aconteceu exatamente isso comigo. Opa, 32. Ih, pastor, você não sabe de nada. Semana passada, essa aí foi comigo semana passada. Porque a gente vai ver que essas histórias vão encaixar quase todas elas na nossa vida, no nosso cotidiano. E às vezes a gente lê a palavra, porque eu creio que essa é uma igreja que lê a palavra. Amém, igreja? Vou até parar aqui para beber água. Porque, pasme, tem igrejas que não têm o costume de ler a palavra. É o que é entregue no domingo à noite ou no domingo de manhã, dependendo do culto, e acabou. Mas Jesus Cristo falou que nós pecamos por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos nos mover nas duas coisas, e é isso que nós fomentamos a vocês, para buscarem as duas frentes, para serem plenos diante do Senhor. Pois bem, ele vai, acontece isso, ele avisa, e ele sabia que a pessoa que passasse por isso ia tomar uma grande carga emocional. Por quê? Porque, assim como na história de muitas vidas, o inimigo te fomenta a fazer uma coisa errada, te fomenta. E você chega a sentir aqueles arrepios, aquelas sensações. E aí, quando você comete aquilo de errado, o que ele faz? Ele sai, ele literalmente abre a cortina, te deixa não sozinho, mas ainda te expõe. Não é assim que acontece? Quem já viu história assim? Ou melhor, quem já viveu uma história assim? Vai, abaixa aqui, pega. Ninguém tá vendo aí. Tum! Que acendeu a luz. Aí você vê que a pessoa que estava falando, pô, tu me entregou? Não é verdade? Nós vimos uma situação, não está no esboço, mas eu lembrei. Na verdade, minha esposa viu que se eu tivesse visto, a coisa teria sido diferente. Eu garanto a você. Mas uma menina muito bonitinha, aquela cara de menina playboyzinha, bem tratada com Nestojeno, na loja americana do shopping, com um que era, pelos agarramentos, namorado dela. Mas você vê que o cara tinha aquele semblante, aquela aura meio obscura. E aí o que começou a fazer? Ele começou a roubar coisas na americana e botar onde? Na mochila da menina. E minha esposa avistou isso. E ela ficou inquieta, porque ao mesmo tempo a menina estava sendo cúmplice, fato, juridicamente não tem massagem. Não é isso? Temos advogados aqui no nosso meio. Então, fato, não tem como. Ah, não, mas é porque ele obrigou, tinha uma faca no teu pescoço, uma arma na tua cintura? Não. Vocês entraram na filmagem de mão dada. Vocês são. Tem foto no Facebook dos dois juntos. Status, relacionamento sério com fulano. Meu amigo, vocês estão juntos. Não é isso? Não é assim que funciona? Vai buscando lá o beirinho do candango. Concordou, confirmou que estão os dois juntos? Sim. Ah, não, mas as digitais que estão aí são a dele, não são a minha. Pode até, de repente, atenuar um pouco a história, não é isso? Mas sair ileso? Não vai sair. E aquela pessoa estava ali, permitindo ser usada para algo que, na verdade, se tivesse que dar problema, ela talvez não mensurasse no que ela estava se metendo. E muitas vezes acontece exatamente isso conosco. Nós tomamos atitudes que nós não mensuramos na hora da emoção, na hora do fervor. A gente não para pensar o que realmente está acontecendo e qual a consequência que isso pode causar. Amém? Então, está aquele homem ali e ele vai e faz o ato de entrega. E eu vou dizer para você uma coisa. Qual era o papel de Judas nessa história? Judas estava acompanhando Jesus desde o começo. E aí você pensa, qual era o quadro? Iam lançar a mão de Jesus. Mais cedo ou mais tarde eles iam conseguir.
Quem entende um pouco de história de Israel sabe que existiam 3 momentos que todos os homens subiam para Jerusalém para adorar e ofertar no templo. Ok? Qual era um desses momentos dentro do contexto dessa história? A Páscoa. Que semana que eles estavam? Antecedendo a Páscoa. Então Judas, que era, diante dos especialistas, dos teólogos, e eu concordo, dentre os 12, o homem com maior capacidade intelectual dentre aqueles que foram escolhidos. Então ele era um cara estudado, era um cara inteligente e era um cara perspicaz. Traduzindo, ele era o diferencial. E engraçado que a gente falou que semana passada exatamente isso. Quantas pessoas que são promessas, mas que na hora do vamos ver não acontecem. É mais um caso desse. Ele era a promessa. Então, tipo assim, tem 12 aqui, ok, mas quem é o meu amigo? Não tem dúvida. O cara que já está alguns passos à frente é Judas. Pela linhagem, pela bagagem dele, é outra situação. Ele é o único que não vinha do mesmo território, ele vinha de outra parte de Israel. Tudo era diferente nele. Então ele começa a olhar. Jesus é o Messias, porque eu estudei sobre a vinda do Messias. Então eu olho para ele, batata, bingo, né? Como diz o Eric gosta, gaivota, né, Eric? É o Messias, não tenho dúvida. Agora vamos pensar aqui. Existia uma promessa da restituição de Israel do trono de Davi? Existia essa promessa bíblica? Eles esperavam o cumprimento dessa promessa? Opa! Existe a promessa do retorno, né, de Israel de uma posição diferenciada como já teve no passado. Quem hoje está nessa posição? O Império Romano, que por sinal estava oprimindo o povo de Israel. Então eles eram subjugados pelo Império Romano. Traduzindo, já tinha aquela bronca, para não dizer uma outra palavra. Outro fator. Opa, ódio aos romanos. Aí você para pensar. Você, como estrategista militar, você que jogou muito War na vida, você que joga queimado como ninguém, jogava queimado como ninguém, você sabia os posicionamentos do queimado, ninguém te queimava, ninguém te pegava, aquele cara que pegava tudo que é bandeirinha, no pique bandeira. Você que é estrategista, vai entender claramente isso. A Rebeca chegou a botar a mão na barriga e dar aquela suspirada assim, minha época de corredor, agora... Agora tá, mas calma, não tá tão longe assim, Chegou a botar assim, aquela suspirada, meu Deus do céu. Né? E eu imagino como é que elas faziam. Ela deixava assim, Dominique, vai por aqui, deixa você pega para liberar o caminho. Ela fazia isso com você? Normalmente, o irmão mais velho faz com o irmão mais novo. Vai de bucha para te queimar, te pegar, né? O irmão mais velho lá pegar a bandeira e ficar bonito na foto. Olha só, o mistério, travou, ficou vermelha. Ela fica vermelha, para mim já é um indicativo. O sim dela, ela fica toda vermelha. Ela não fala, ela demonstra. Muito interessante isso, né? Alguns pensam na aura. No caso dela, é a cor ruborizada do seu rosto que nos relata. Continuando. Então ele está lá olhando. Outra gaivota. O que mais? Meu amigo, um exército precisa de comida, não precisa? Logística. 5.000 candango. Baixou à tarde, tá todo mundo com fome. O que ele fez? Pimba! Estalou o dedo. O que aconteceu? Comida para todo mundo. Opa! Se a gente bota um exército no meio do combate, não tem fome. Não se preocupa, tá tranquilo. Jesus, acabou a comida. Estala o dedo, comida. Jesus vai mais além. Quando você pensava, e aí Judas pensava, poxa, a gente tem uma história lá do Muro de Jericó. Agora Jesus, quando a gente chegou em Gadara, meu amigo, um demoniado batia em todo mundo, era um cara só, toda a cidade tinha medo dele. Quando ele viu Jesus, o que ele fez? Se prostrou diante de Jesus. Meu amigo, os caras mais brabos se prostram diante dele. Imagina na infantaria. Esse cara, meu amigo, o exército caindo diante dele. Todo mundo se prostrando com medo dele, diante do poder dele. Outro detalhe, na saúde, enfermaria, tem um monte de ferido, tem que curar um monte de gente. Eu vi ele ressuscitando o quê? Ressuscitou morto. Meu amigo, morre 100 soldados hoje, chega de noite, recolhe os corpos, Jesus estende a mão, volta aos 80, porque 20 nem mereciam voltar a viver, né? Olha aí, ó, reflexão, hein? Vai ver que 80 merecia voltar. 20 já foi pro saco mesmo, né? Bota não. Tem umas figuras que nem leva isso pra Jesus, não, que esse não volta, não. Esse aí, ó, já tá atrasado, já tava um tempo devendo na praça. Já.
Mas o fato é, vocês estão entendendo o que estava diante deles? Eles estavam convivendo há 3 anos com um homem que, se faltasse comida, multiplicava. Forças opositoras não conseguiam. Tentaram apedrejar ele, ninguém conseguiu. Tem gente doente, ele cura geral. Morto, ele está ressuscitando. Cara, imagina entrar em guerra com uma figura dessa do teu lado. Vocês imaginaram isso? É exatamente o quadro. Ele, como o homem mais inteligente e perspicaz, eu não tenho dúvida que havia esse pensamento em Israel. Inclusive, o grupo dos Zelotes, no partido político dos Zelotes, que era um dos ativistas mais, não mais, mas um dos mais, dentre os bem estruturados, eu fico imaginando que vários livros de apoio vão trazer o relato que existiam aproximadamente 3 desses 12, alguns falam em 4, que eram partidários dos Zelotes, estão traduzindo. Eles estavam seguindo a Jesus, mas no fundo, existia a vontade pela guerra e pela libertação do jugo do Império Romano. Então, quando você entende esse contexto, a coisa toma uma outra dimensão. Concorda comigo? Opa, calma aí, cara, a coisa é um pouco mais larga do que pura e simplesmente o capítulo que eu li. É um pouco mais complexo a história. Concorda comigo? Depende de ser que, poxa, essa história é nova para mim, mas é um pouco mais a larga do que as páginas estão dizendo. E aí é importante você ter o conhecimento pleno da história. Então, quando eles chegam ali e fazem a entrega, e aí eu paro a história de Judas e abro o paralelo da história de Pedro. Porque a história vai dizer que após o que aconteceu, não vou dar spoiler, vou dar... Calma aí, Pedro, espera um pouco aí. E aí Judas aceita o tratado e acredite, eu não estou falando aqui, eu não estou tentando minimizar os erros de Judas. Porque o fato que ele era ladrão, a Bíblia fala que ele se empolgou e começou a roubar do tesouro. Eu estou dizendo que não havia mau caratismo dele? Não estou falando isso. Ele agiu de mau caratismo, era ladrão, sim, é fato. E talvez uma das coisas mais perigosas que tem, ele roubava da casa do Senhor. Isso é uma das coisas mais complexas. Vocês não têm noção da responsabilidade que tem sobre o dinheiro que você deposita no gasofilácio dessa igreja. A forma cuidadosa e carinhosa que a gente faz antes de tomar decisões de gastos. Às vezes com coisas bobas. Coisas bobas que eu falo, coisas simples. Porque desde a coisa simples, a compra de um terreno, a gente faz com todo cuidado. Porque esse dinheiro é da obra do Senhor. Se eu cuido como administrador, como contador, como matemático do meu salário, imagina como eu faço isso na administração das coisas de Deus. Então, ele meteu a mão nisso, que era um dinheiro sagrado. Então, assim, tinha BO para ele? Tinha. Ele estava com crimes na praça? Sim, ele estava com crimes na praça. Aí, de repente, você fala, tá vendo, pastor, isso aí sou eu estou cheio de crime na praça. Eu não sirvo mais. Em meio a essa questão do Outubro Amarelo, quando você falou Judas suicidou, eu estava até saindo para me suicidar agora, mas eu parei só para ouvir essa mensagem, para ver o que o senhor tem para dizer. Então, termina aí. Espera mais um pouco, não suicida não. Vamos ficar junto aqui. Pelo menos até acabar. E depois você toma a tua decisão. Por quê? Porque eu não posso tomar a decisão por você. E é uma coisa que eu tenho aprendido no Ministério Pastoral, que é bonito para um líder entender, mas triste mesmo, porque às vezes você vê situações e você quer tomar decisão pela pessoa, mas você não pode. Você pode quê? Trazer uma boa orientação para a construção de um pensamento para que ela tome a decisão correta. Aí, perfeito. Agora, alguns pastores sofrem demasiadamente porque querem apertar o botão no lugar da pessoa. E, na verdade, na hora do vamos ver, de assinar, de botar impressão digital, você não pode fazer isso pela pessoa. Por mais que você queira, por mais que você ore e torça, a decisão é dela. Por mais que você saiba que depois, algumas madrugadas depois, o teu telefone vai tocar, isso também já é fato. Já está no pacote. Se você quer ser pastor, se prepara para isso aí. Mas o fato é você torcer, orando, clamando e buscando no Senhor, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Ok? Então, aquele homem faz a negociação e agora estão chegando diante de Jesus. E quando eles chegam diante de Jesus, o que acontece? Vou te dizer o que acontece. Que foi exatamente onde terminamos semana passada. Quando aqueles soldados chegam diante de Jesus, Judas vai e dá o beijo nele.
E diferente do que qualquer ser humano poderia imaginar, Jesus nos dá uma lição que talvez seja uma das maiores da história da Bíblia inteira. Quando ele olha nos olhos daquele homem e fala: para o que você vem, meu amigo? Ele sabia que ele tinha saído para pegar os soldados para trair ele. Ele sabia que haveria um martírio esperando ele depois daquele beijo. Jesus sabia de tudo isso e mesmo assim ele toma a decisão de colocar aquele homem numa posição onde ele esteve antes de sair por aquela porta fora. Olha que profundo isso. Porque até o momento que ele sai daquela porta, ele era considerado um dos 12 amigos que andava junto com ele por todos esses anos. E ele sai tomando uma decisão errada, mas quando ele volta, Jesus deixa bem claro, a decisão precisava ser tomada. Alguém precisava ser canal para que isso acontecesse. Você foi usado por Satanás, isso tudo é fato, mas não quer dizer que a tua história acabou aqui. Nesse momento que você volta a mim, eu te falo, para o que você vê, meu amigo. Existe uma expectativa, existe chance de um recomeço na sua história. Mas os soldados lançam mão de Jesus. E aí eu te pergunto, o que acontece exatamente na sequência, quando a gente junta os evangelhos sinópticos, a gente vê que eles, após caírem no poder e Jesus deixar eles levantarem, porque mais uma vez ele mostrando o poder, ele falou assim: se eu quisesse, meu amigo, não se preocupa. Era só falar: pai, já estava tudo resolvido. Diversos anjos já estariam aqui já dando cabo nessa história toda, como em diversas vezes a gente viu na história bíblica. Mas a gente troca de personagem agora, assim chegamos a Pedro. O que Pedro fez de imediato? Ele lançou a mão da espada. E ele tentou fazer o que com a espada? Vamos ver se você acerta essa. Vamos lá, o que Pedro fez com a espada? Hã? O que Pedro fez? Mas a espada não me cai hoje não, pastor. Tem que responder? Sim, vou parar aqui. O que Pedro fez com a espada? Pedro cortou a orelha? Não, gente. Ele cortou a orelha porque foi o outro, tirou o pescoço. Ele mandou a espadada nos pescoços de Malco. Ah, você acha que ele só... Não, é só para dar um susto. É tiro de sniper. Me ajuda aí, né, gente? Ele pegou a espada e, mandou na altura do pescoço. O que o outro fez? Matrix, tirou. O que pegou? Passou a orelha do candango. Simples assim, sem muito romantismo. Ele cortou a orelha de mão. Não. Ele meteu a espada na altura do pescoço. Traduzindo, eu imagino ele gritou: começou a guerra. Por que você está falando isso? Porque, na verdade, Pedro também esperava por esse libertador de Israel. Porque ele também havia contemplado tudo. Ele sabia que aquele poderia ser o start para toda a história recomeçar. Para a libertação, para o fim do Império Romano, para Israel tomar posição. Então, na verdade, ele já estava com uma espada na mão esperando. E aí, de novo, eu paro e peço para você olhar o livro da tua vida. Porque talvez você hoje esteja passando por situações um pouco mais complexas e difíceis, mas tudo começou porque no momento errado você já estava com a espada na mão. Onde era para conversar, onde era para orar, onde era para entender, você já estava lançando mão da espada. Quantas vezes nós fazemos isso? Lançamos a mão da espada abruptamente e depois, quando a gente vê, a gente já feriu quem está à nossa volta. Já feriu quem não tem nada a ver com a história. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós machucamos pessoas que não merecem? Quantas vezes? Pois bem, Jesus ali quebra todo... Para tudo. Só um minuto. Pega a orelha, coloca no lugar. Ali, literalmente, aqueles que pensavam como zelotes viram que a casa caiu. Não, ferrou. Os caras estão para prender ele, a gente começa, ele vai dar cura o opressor dele. Agora eu desisto. E o que 11 fazem? Aqueles homens, em princípio, saem fugidos, correndo. Abandonam o mestre. E aí você vai, como eu falei, nosso objetivo hoje é andar paralelo em duas histórias, os dois lados de uma moeda. E de repente Jesus está respondendo, e quem está lá no pátio, olhando tudo de perto? Pedro. Os outros optaram por fugir, não tiveram nem coragem de seguir. Seguiram para o seu caminho, se esconderam. Mas ele, ainda meio que na espreita, foi lá. E aí eu paro e me permitam pensar dessa forma. Que no fundo, ele ainda não acreditava no que estava acontecendo. Ele pensou, não.
Jesus é esperto. Se ele pega os soldados, os outros iam o quê? Os outros iam fugir. É igual a operação hoje da Polícia Federal, né? Muitas vezes eles já têm um monte de informação. Pode prender aquelas pessoas que estão ali, mas o que eles fazem? Não, não vamos prender agora não. Vamos descobrir até onde isso vai. Vamos pegar os cabeças. Não é assim que a gente vê, né? Lê investigações. E após uma investigação de tantos meses, chegou ao... Aí tu, caramba, ficou tantos meses vendo o que estava acontecendo aquilo. Porque se eles fossem imaturos, de uma forma prematura, nunca pegariam quem estava o quê? Comandando a rede. Não é isso? Então, de repente, Pedro falou assim, cara, já entendi. Pedro botou aqui a orelha de Malco no lugar, deixou ser levado. Ah, ele vai juntar no tempo aquela... Ai, vai ser lá, cara. Vai ser lá. Isso é a minha interpretação. Me permitam a analisar dessa forma, e eu deixo bem claro isso. E ele, com um viés elote correndo na veia, vou atrás. Porque se ele virar a mesa lá, eu tô com ele. Porque eu falei que não ia abandonar ele em momento algum, só que ele está vendo que ele começa a apanhar. A coisa começa a apertar. E ele, mudo, foi para o matadouro. E agora eu imagino o desespero de Pedro. Tipo assim, cara, ele não arrebentou a banca como ele já tinha feito anteriormente. Ele não quebrou tudo, ele não derrubou todo mundo, ele está aceitando tudo isso. Eu não estou reconhecendo o meu mestre. Eu estou reconhecendo meu amigo. E o pior, agora pessoas começam a olhar para ele e falam assim, vem cá, você mora ali perto de Benfica? Aí eu, não é Benfica, não. Eu moro no Leblon. Eu estou profetizando para a vida dele, nem está nem vendo. Ó. Mora em Benfica? Não, eu moro no Leblon. Cara, eu acho que eu já te vi ali no Imperial, ali em São Cristóvão já. Eu? Nunca fui, eu só curtia aquele negócio na Lagoa, Jockey Club, eu só curtia Jockey Club. Eu já te vi no 472. No você, ó, pendurado na janela lá de fora. Em parte Deus sabeu, em parte Deus revela, em parte profetizando, né? 410. 472 pendurado indo pra praia no domingo, calor que nem fez hoje. Eu acho que eu já te vi, é você, cara. Eu? Não, de forma alguma. Curtia, calor assim, eu subia para Friburgo, Nova Friburgo, a casa dos meus pais em Nova Friburgo. Traduzindo, Pedro começou a se apertar, o que ele fez? Não, começou a negar. Só que Jesus avisou a ele que antes que o galo cantasse, antes da virada, e alguns trabalham esse galo cantar sobre a questão da vigília da noite, antes de virar a vigília da noite, você vai me negar 3 vezes. E diante dessa situação, quando ele nega a 3ª vez, ao cantar do galo. E o mais interessante é que naquilo tudo, você pega no Evangelho e vai ver que ele faz o quê? Ele vai, levanta e olha para Pedro. Traduzindo, eu te disse que isso ia acontecer. Mais uma vez, Jesus, pela misericórdia dele, traz um alerta. E aí você pergunta, por que Jesus fez isso? Ele fez isso com o intuito de acusar por simplesmente? Não, eu digo para você, ele ali estava abrindo mais um ponto de contato, de restauração. Traduzindo, eu já estou olhando para você, eu já consigo ver aquilo que você não está vendo. A minha experiência me mostra que você está indo por esse caminho, você não vai suportar. Você não vai bancar isso, como o pessoal diz na gíria, você não vai bancar. Esse cara está muito pesado para você. Você vai pedir pinico, você vai chegar, vai entregar as peças, você tem um monte de gíria que vai falar sobre isso, traduzindo. Você vai se render, você vai literalmente bater no tatame. Você não vai aguentar. Na hora que apertar você não vai aguentar. Eu sou forte. Você não é forte. Você pensa que é forte. E muitas vezes na nossa vida acontece exatamente isso conosco. A gente pensa que tem uma capacidade que quando, diante de uma situação de provação, é que nós vamos ver quem realmente nós somos. E muitas vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos. Nós nos frustramos. E aí entra o quê? O principal fator que leva a estarmos agora trabalhando uma campanha do Setembro Amarelo. Porque o Setembro Amarelo vai falar do mês de combate ao suicídio. Mas quando nós pegamos as estatísticas e vemos a maior causa absoluta que levam pessoas ao suicídio é a depressão. E a depressão vem começar exatamente em cima de uma situação de frustração, de dor.
de uma dor extrema, uma dor tal, que a pessoa chega a um ponto que não aguenta mais. E aí agora a gente vê, Jesus fala, para o que vem meu amigo, e ele olha para Pedro e lança um olhar quando ele nega pela terceira vez. Qual foi esse olhar? Nós temos que passar de sem elucubração. O fato é, ele olha nos olhos dele, eu estou vendo, eu já sabia. O fato que agora ele foge, chorando copiosamente. Então nós temos dois homens, duas situações traumáticas na qual eles passam na alma deles, em meio à decepção. E eu pergunto a você, quantas vezes nós passamos por situações que nos traumatizam em meio a decepções? Em meio a situações que nos frustramos, que a coisa não sai exatamente como a gente queria. Quantas vezes isso acontece na nossa história? Quantas vezes? Quantas vezes a gente faz planos e quando chega na hora do vamos ver, não foi isso, deu errado. E a gente se abate, a nossa alma fica abatida diante dessa frustração. A pergunta é o que fazer a partir de então? Essa história bíblica vai trabalhar exatamente isso. O que nós fazemos com isso? Pois bem, Judas tomou uma decisão. Ele pegou aquele dinheiro e ele foi até aqueles homens e marcou uma outra reunião. Olha só, a situação é a seguinte. Eu vi o que aconteceu, ele foi julgado, só que está havendo um grande equívoco aqui. Aquele cara que eu traí, que eu decepcionei, que eu frustrei, esse cara é meu amigo. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu entrei em meio a tudo isso. Vozes estavam falando no meu ouvido e me levaram. Só que eu estou aqui para desfazer um erro. Vocês estão pegando o cara errado, aquele cara é inocente. Aquele cara não fez mal a ninguém. E aí vem uma reflexão para você. Muitas pessoas acreditam que o dinheiro resolve tudo. Muitas pessoas levam a sua vida porque tem uma condição socioeconômica diferenciada e acham que porque tem muito dinheiro pode comprar o que quiser. Só que existem coisas que não são negociáveis. Existem coisas que o vil metal não pode comprar. E agora ele chega ali para tentar barganhar. Não, eu fico imaginando, não, eu boto um dinheiro em cima. Agora já era. O decreto foi dado, o preço foi pago e acabou. Agora essa responsabilidade é sua. Conviva, viva com isso. Como diz a gíria na escola, você que lute. Agora é com você e com teu Deus. Eu não tenho mais nada a ver com isso. O que cabia era de fazer um julgamento. Julgamento esse que foi viciado. Foi um julgamento mentiroso. Mas o fato é, nós temos agora o quê? Uma sentença nas mãos. Obrigado, tá vendo? Você veio, você já me ajudou ali para você lembrar a palavra, sentença. Sentença nas mãos. É isso que importa pra gente. A gente queria uma oportunidade. Você deu essa oportunidade. Para nós, custou um valor. Para você, agora, custe a sua consciência. E aí, de novo, eu paro, peço para você parar, olhar para o lado, para o livro da sua vida. Será que isso já aconteceu com você? Será que você já passou por alguma situação que você tomou uma atitude, você queria algo, mas no final a coisa foi para um outro caminho, você, cara, não deixa eu tentar desfazer, mas agora já era tarde demais. Quantas vezes nós passamos por isso na nossa vida? De coisas que hoje eu conversava com a minha esposa e falava assim, cara, interessante, eu estou olhando para uma foto, e eu vendo uma foto, me lembrou de algo que aconteceu há, sei lá, uns 15 anos atrás, 18 anos atrás, há muito tempo. Porque eu vi uma foto, e era uma foto feliz, acredite. Mas olhar para aquela foto me fez remontar algo que aconteceu naquele momento da minha vida. E eu curtindo uma foto que tinha tudo para me trazer alegria, por um momento eu baqueei. Porque junto com aquele momento alegre me veio uma lembrança de uma tristeza. E eu falei, como eu queria ter a oportunidade de voltar no tempo e ter feito diferente uma situação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que algumas pessoas trabalhem com o tempo como se eles fossem mestres do tempo, onde jogariam uma caixinha no chão ou abririam uma cortina e fariam um portal mágico onde o tempo pode voltar, por mais que algumas pessoas ajam assim porque acham que tem todo o tempo do mundo pela frente, e aí negligenciam o tempo, brincam com o tempo, e acabam brincando com emoções porque acreditam nisso, e é tudo uma grande mentira, mas
fazer o quê? Que elas acordem em nome de Jesus. Eu não podia voltar no tempo. O que eu podia fazer hoje, 15, 18 anos depois, eu não lembro, é parar e pensar se diante daquela atitude que eu tomei errada, calma, gente, eu não matei ninguém não, tá só foi uma situação de uma frase maldita, mal colocada, de uma piada mal colocada, de um comportamento inapropriado na casa de um parente, onde hoje, com a maturidade, eu falo assim, cara, eu fui maturo naquele dia, naquela conversa, e eu lembrei como se fosse ontem. Aí você pergunta, mas você falou que é quase 20 anos atrás, porque o inimigo da sua alma faz questão de trazer à memória aquilo que tenta te desgraçar. E a Bíblia Sagrada fala o quê? Traga à memória aquilo que te produz esperança. Se a Bíblia está dizendo isso, é porque haverá uma contrapartida de um ataque para tentar o quê? Jogar na tua cara coisas que você fez ruins. Então qual é a contrapartida? A Bíblia já está escrito lá atrás, então, quando ele fizer isso, não foca nisso. Pensa no seguinte, vamos lá. Depois desse momento que aconteceu há 15, 18, 20 anos atrás, qual foi o teu comportamento junto a essa família? Foi bem. Quantas vezes eles já vieram na tua casa, se hospedaram contigo? Diversas. Como vocês se tratam hoje? Muito bem. Então por que eu vou ficar sofrendo diante de uma coisa que aconteceu há 20 anos? Visto que depois, no transcorrer do tempo, eu consegui reeditar isso. Eu consegui consertar isso. É lógico que quando eu lembrei isso, e aí vem a reflexão, porque muitas vezes essas coisas vêm para nos trazer amadurecimento. Para o quê? Não cometermos de novo. Estão entendendo isso, igreja? Amém? Então, quando eu olho isso, eu não tenho que ficar triste, eu tenho que parar, olhar e falar assim, calma aí. Isso foi ruim, realmente, eu não fiquei feliz com isso. Não quero repetir isso. O que eu fiz de errado, para deixar bem claro, para que eu não cometa de novo. E essa foi, no final das contas, eu e minha esposa conversando, né, assim, interessante, e a gente conseguiu construir como analistas, né, isso você olha como é que é. E muitas pessoas que não têm esse grau de maturidade acabam entrando aonde? Num quarto escuro. Acabam entrando numa situação de tristeza. Tristeza essa que pode evoluir a uma situação de depressão. Que pode ser que evolua a uma situação de tentativa de suicídio. Mas acredite, nem todos os depressivos tentam suicídio, isso é fato. Mas são pessoas que deixam de viver a plenitude de suas vidas por causa desse quarto escuro. Em nome de Jesus, que hoje haja a decisão de sair desse lugar de escuridão. Que você, que tem com a mão na fechadura, opte por abrir essa porta e voltar para a luz. Amém? Pois bem, aquele homem tentou a negociação e ele não conseguiu lograr êxito. Ele tentou com o dinheiro, não deu certo. E agora? Um homem que era pautado, as suas decisões em cima do dinheiro. Quando não dá certo através do dinheiro, ele faz o quê? Pergunto eu para você. Qual é o alicerce psicológico dele? Se ele via que o poder dele, o poderio dele, a capacidade dele, a expertise dele flutuava em cima do quê? Do quanto ele tinha. E agora ele vê que esse plano, agora vai dar certo, eu vou voltar lá, eu vou negociar. Meu amigo, eu tenho um alto poder de barganha, de negociação, eu vou conseguir. Só que ele não conseguiu. E aí o que ele faz? Ele entra num estado profundo de depressão. Ah, Jesus. Quantas pessoas. Que diante da frustração decidem desistir. Que diante da dor não aguentam aguardar só mais um dia. Muitas dessas pessoas se suicidam à noite. Dão cabo da sua vida exatamente à noite. No ápice da escuridão. No momento de solidão, no momento de silêncio. Porque é no momento de silêncio que o nosso subconsciente fala mais alto conosco. Quando você está assim, numa situação clara, um ambiente, a sua mente acaba sendo dividida por conversas, mas quando você está na madrugada, sozinho, não é verdade? Quantas vezes a gente vê pessoas que decidem abandonar, decidem dar cabo. Meu Deus do céu, quantas pessoas.
Quando você pega as estatísticas mundiais e vê quantas pessoas se suicidam por dia, é uma coisa assustadora. A gente estava estudando, né, minha filha, sobre questões no Oriente, que pessoas que às vezes ficam em segundo lugar num concurso não aguentam essa frustração e se matam. Mas quantas pessoas estavam inscritas no concurso? Imagina, 100 vaga, 100 candidato vaga, o primeiro passou, 99 se mata. Que é isso? Não tem sentido. Mas essa pessoa que ficou em segundo, em vez de olhar e falar assim, cara, eu fui o segundo de 99, eu não consegui dessa vez. Mas o que está acontecendo? Eu tenho muito mais capacidade que 98. E é isso que a palavra fala, olha para aquilo que te produz esperança, não foca no problema, foca na solução. Cara, no próximo concurso é minha vaga, porque eu vou me preparar como me preparei para esse, eu já estava em segundo, agora a vaga é minha. Mas não, pessoas como essa, elas são extremamente duras consigo mesmo. E o que acontece? Elas não conseguem se frustrar diante de perda. E aí vem uma outra reflexão que eu trago para você. Pelo amor de Deus, pai, cuidado com o que vocês estão fazendo com seus filhos. Os seus filhos precisam ser frustrados. E agora eu não estou falando como pastor, eu estou falando como analista. Você precisa desenvolver a frustração dos seus filhos. Está chorando? Deixa chorar. Chorar durante um tempo não vai matar ele. Está dizendo que está com fome? Deixa sentir um pouco de fome. Você está sendo mal, pastor? Não, não estou sendo mal. Acredite em mim. Em cima da palavra de Deus, eu estou dizendo para você. Você está ajudando a desenvolver ele também, em meio às frustrações. Porque lá na frente, você pode vir a perder o seu filho. Porque ele nunca se frustrou. E quando lá na frente ele tentar namorar a menina e não conseguiu, ele corta os pulsos e se mata. Porque há uma grande frustração por parte de adolescentes. E é uma crescente, infelizmente, isso, de jovens e adolescentes que estão se matando. Mas por quê? Por um motivo simples, eles não sabem o que é se frustrar. Eu já falei isso aqui, é uma geração que tem se tornado fraca. E a culpa é somente deles? Não. A culpa também é dos pais, que tentam hiperproteger eles para que eles não sintam dor. Me permite entrar numa situação de intimidade. Muitas vezes eu olho para minha filha e eu faço bullying com ela. Que isso, pastor? Vou denunciar. Eu boto pilha nela, eu brinco com ela. Eu brinco com as espinhas dela. Não é verdade? E ela, para, não sei o que, minha esposa brinca, a gente vai... Mas, na verdade, eu faço piadas com coisas que eu sei que na escola vão fazer. E quando fizerem, sabe o que ela vai lembrar? Do pai dela, ela vai rir. E isso acontece. Traduzindo, ela já se fortalece diante de uma possibilidade que está esperando ela quando ela sair do portão. Eu não espero ela sair para ver ela voltar chorando e falar, vou te trocar de colégio, como infelizmente alguns pais fazem. Não, você sofreu, eu vou te trocar de colégio. Sofreu de novo, vou te trocar de colégio. E quando não der mais para dor? O que você vai fazer? É lógico que eu não estou tentando fazer, aí eu vou expor meus pais, né? Meus pais da antiga, daquela época do casca grossa. Quem tem pai assim, dá um like no vídeo aí, dá um... O Duda nem sabe o que é, mas ele levantou a mão, né? Que minha mãe falava tipo assim, ó, olha só, apanhou na rua, te fizeram bullying na rua, você tá com vontade de chorar? Tudo bem, vou te dar 3 opções. Eu tenho um chinelo do Capiroto aqui, aquele que compra lá em Fortaleza, o Felipe conhece, aquele... O chinelo de couro vai ter no inferno, hein? Se liga aí. Chinelo de couro de um lado, couro cru do outro lado, sola de caminhão, pneu de caminhão. Vai ter no inferno, tenho certeza. Bateu de um lado, sangra. Bateu do outro, deixa a marca. Então, ou você vai conversar com o chinelo do Capiroto. Aí, não, o chinelo do Capiroto não. Você vai descer, vai resolver suas paradas na rua. E aí você pode voltar até com o olho roxo, mas eu quero ver sangue nas mãos. O negócio era... No outro milênio, o negócio era sinistro, meu amigo. Hoje em dia as pessoas são civilizadas. Mas antigamente não era, não. O negócio era mais warrior, mais guerreiro. Né? Ou eu vou contar pro teu pai. Meu amigo, eu voltar pra rua, apanhar na rua, o negócio se resolver na rua. E no final, o mais interessante, sabe o que é? É que aquele bando de menino que vivia se degladiando por causa de futebol, por causa de pique, brigava, levantava, no final do dia, estava todo mundo junto tomando tobe e convenção. E hoje? Se fala alguma coisa contra o filho do outro, pronto, tem pai dando tiro no outro pai por causa disso, gente. Hã? Meu amigo, tem gente botando na justiça. Dominique nem esquenta, né? Quer botar na justiça... Cada um com seus problemas. Eu tô aqui, tô facinho, depois eu passo o telefone de contato dela. Né? Tô facinho aqui, eu tô aqui para ajudar você.
Não tem nem mais refrigerante de R$1. Pô, acabaram com a garrafa de 600 que tinha, né? O bar é cola, comprava 3. Meu amigo, aquilo ali era um momento de... Porque às vezes você tinha uma moeda, mas aquele cara que você brigou tinha outra moeda. Aí você olhava, tá com sede, tô com sede, eu te pego outra vez, eu vou te arrebentar. Mas aí, me arrebenta, mas vamos matar a sede agora. Juntava o dinheiro e todo mundo ia tomar a convenção, bar é cola e tobe. E as amizades eram fortalecidas, eram estreitadas. E as coisas se resolviam. E os pais nem ficavam sabendo. Olha que interessante. Parece que, pastor, você está falando de um outro mundo? Não, estou falando de outra geração. E quantidade de suicídio? Eu não lembro de nenhum amigo meu que se suicidou, cara. Olha que profundo isso. Não lembro. Algum amigo? Não lembro. Na escola? Ninguém suicidou. Tinha gente depressiva porque tentou namorar a menina, ela falou não. Mas a vida seguia. A vida seguia. Porque as pessoas não desistiam da vida. Pois bem, então Judas, quando viu que deu errado, ele saiu dali e a palavra de Deus diz que ele saiu e se suicidou. Ah, pastor, mas eu ouvi uma outra situação, eu li Atos e tal. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse debate teológico sobre a questão do que aconteceu com Judas, a gente pode marcar depois, né? Como já vocês sabem, a gente marca ali aquela pizza, a gente senta e debate, bota algumas bíblias de estudo e a gente constrói um pensamento sobre Judas foi um acidente, não foi um acidente. Isso é uma outra história, isso é uma guerra teológica. Mas lembra que eu falei semana passada? Muita gente tenta romantizar o que não tem romantismo. Por que o texto que a gente leu está dizendo? Que ele saiu dali, diante de uma negativa da tentativa dele, ele não aguentou a dor e ele se suicidou. Mas em contrapartida, e aí agora vem a outra face da moeda, a gente tem Pedro, que também saiu chorando copiosamente, não aguentou. E o que ele fez? Ele fugiu também. Só que o que a palavra fala nos evangelhos? Pedro era um cara que tinha família. E para onde ele fugiu? Ele fugiu para o seio da família. Eu não sei qual é o tamanho da tua dor e da tua frustração, eu não sei como é que está a sua decepção, mas uma coisa eu sei. Aquele que decidiu se isolar acabou dando cabo da sua vida. E aquele que optou por se esconder, por chorar junto à sua família, ele viu o sol nascer novamente. E sabe, o mais interessante quando a gente fala sobre essa questão do sol ter nascido novamente, é que a história bíblica é muito fantástica. Ela te diz que no terceiro dia, ao nascer do sol, literalmente, a luz voltou a brilhar sobre a terra. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, assim como ele havia prometido, ele ressuscitou. E no momento que ele ressuscita, ele traz uma nova esperança àqueles que estavam sentindo dor, depressão, frustração, a amargura, desesperança. Ele volta como o sol da justiça para abrir um novo ponto de contato para nós diante do Deus Altíssimo. Sabe qual era a grande diferença agora? É que um havia desistido da vida antes do sol brilhar novamente. E o outro, em meio às suas dores, frustrações, decepções, continuava chorando junto à sua família. Então talvez seja o grande impacto que eu traga para você. Eu não sei a quantas noites a sua dor está correndo. Eu não sei o quanto você está sofrendo. Eu não sei o quanto você foi machucado. Mas o que eu sei, que a Bíblia fala que o choro pode durar mais uma noite, mas a sua alegria vem ao amanhecer. Mas é pura e simplesmente porque vai raiar um dia, 5h47, eu acho que o sol vai nascer amanhã. Não se resume a isso. O que eu estou falando é que existe que tem uma capacidade de transformar a história do ser humano, e esse é Jesus Cristo, o justo. Por mais que ele tivesse passado por aquela situação da morte de cruz, e ficou 3 dias longe, no terceiro dia ele volta para mostrar que ele tinha poder, inclusive, sobre a morte. Era isso que muita gente não estava entendendo. Ele estava apanhando, ele estava sofrendo, ele foi crucificado, na verdade, amando aquelas pessoas e dando a eles uma nova chance, porque ele sabia do que ele era feito. Ele sabia qual era a construção dele. Por mais que eu te diga que ele tem orado falando, Senhor, isso vai doer, eu sei que vai doer, não vai ser fácil. Se possível for, Pai, passa de mim esse cálice.
mas que soberanamente seja feita a tua vontade. Eu estou aqui, Pai, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não quero desistir, eu não quero largar a mão, eu não quero... Não. Eu não quero ser contado entre os fracos e aqueles que desistiram. Não, eu não quero ser contado entre os covardes. O que eu sei, Pai, é que esse negócio vai doer. Isso aí, eu tô olhando aqui, eu já vi uns casos aí, eu dei uma pesquisa na net, o negócio é sinistro. Mas, Pai, se é necessário que seja assim, eu tô aqui, eu me coloco na posição, porque eu quero que se cumpra plenamente os teus sonhos na minha vida. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, talvez você esteja se perguntando por que eu já passei tanta dor, ou por que eu estou passando por tanta dor. Era porque era plano de Deus? Isso é uma outra conversa para um outro dia. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente passa por situações por leis da consequência. Nós tomamos decisões erradas, colhemos, lei de semeadura. Plantamos abacaxi e queremos colher maçã. Fica bem complicado isso. Nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Mas não quer dizer que, porque esse campo, nessa safra, deu abacaxi, que não possa ser feito um trabalho nessa terra e plantar algo para a nova safra, para o novo período. É isso que eu quero dizer para você. Não importa quantas coisas ruins você fez até agora, o que eu quero dizer é que Deus Todo-Poderoso está disposto a pegar esse campo e fazer uma nova produção nele. Aquilo que antes só trazia desgraça, desorgulho, tristeza, pode trazer uma palavra de vida, de esperança, alegria, construção, família. Aquele que não soube ser pai até agora pode ser pai. Aquela que foi mãe que abandonou pode trazer uma restauração, pode fazer um recomeço em histórias. Sabe, é esse Jesus que eu sirvo. É esse Jesus que operou na minha vida e quer operar na sua também. Ele quer trazer você a um novo plano, a uma nova história, a um recomeço. Então, em nome de Jesus, não desista essa noite. Não entregue os pontos. Vamos ver mais um sol raiar. Vamos ver mais um dia começar. Ah, mas o dia de amanhã, se não acontecer amanhã... Não, calma aí. Respira fundo. Porque muitas vezes você está sendo forjado, você está sendo talhado. Onde, na verdade, você nunca conseguiria ser o algo que Deus sonhou para a tua vida se você não tiver experiências que te forjaram, que fazem com que você lá na frente, diante de uma nova dificuldade, que possa se apresentar diante de você na sua vida, você fala, eu não vou cair de novo, eu já estou experimentado, eu já fui marcado, eu trago até no corpo as marcas. Naquele momento eu caí, eu olho para essa cicatriz e falo, eu tenho essa cicatriz por causa disso. Eu olho para essa outra cicatriz e falo, essa cicatriz está aqui por causa disso. E aí eu tomo as decisões, quando o dia começar de novo, de fazer coisas novas ou repetir aquilo que eu sei que um dia já me feriu. Essa é a grande questão. O Senhor tem chamado para que nós venhamos a viver uma novidade em Cristo Jesus. E esse Setembro Amarelo marca exatamente isso. Eu profetizo que sobre o nosso Brasil, as taxas, os índices desse 2020 para 2021 vão cair assustadoramente diante das autoridades. Vão olhar e falar assim, o que aconteceu no Brasil? Eu creio que o Espírito Santo traz libertação a essa nação. Filhos que estavam enfraquecidos vão ter pais que vão ajudar a moldar esses filhos, trazendo até mesmo uma questão de frustração dentro de casa, num ambiente controlado, para que possa ensinar aos seus filhos. Ei, eu quero convidar você a tomar um papel diante da sociedade. Faça diferença. Pastor, mas eu não tive isso. Não importa que você não teve isso. Você sabe onde você se feriu e você pode tomar a decisão de fazer diferente. É isso que eu convido. Faça diferente. Sabe? Eu tenho uma história na minha família, eu amo a minha mãe. Minha mãe é guerreira para caramba. Minha mãe é uma pessoa diferenciada, eu posso falar isso na face da terra, porque não só eu, mas muitas e muitas pessoas reconhecem isso. Quem gosta ou quem não gosta dela, reconhece isso. E eu lembro uma vez, eu era pequeno, ali numa briga de garotos, juntaram muitos garotos para tentar me pegar, porque eu era muito grande, então eu falou, um só, dois não vai dar. Então vamos juntar um monte. Aí a coisa ficou feia. E eu lembro que ela pegou ali, tomou um pedregulho da mão de um dos que queriam me apedrejar, literalmente, né? Iam fazer um apedrejamento. E ela discutiu com aquele garoto, e ela pegou a pedra e tacou. Filha de policial, irmã de sniper, competidor da Olimpíada, você vê que o negócio passa na genética, não é só cursinho, não. O que ela fez? Ela mandou a pedra pegou aonde? No meio da minha testa. Eu me senti negócio de Davi e Golias. Eu entendo o que o Golias sentiu, porque a pedrada pegou, abriu o supercílio, o sangue já começou a descer. Todos aqueles garotos
Oh, se a mãe faz isso com ele, eu não vou brigar com esse garoto nunca mais, meu amigo. Porque essa família é uma família diferente. É lógico que alguns vão dizer que foi o ápice da coisa, que ela foi tacar a pedra para trás, só que eu estava lá atrás. E aí, meu amigo, quem tem a genética de negócio de atirador na família... O fato é o seguinte, a primeira pedrada que eu tomei foi da minha mãe. Nunca mais eu tive medo de pedra. Essa é a reflexão. Por mais que eu saiba que você fez aquilo sem querer comigo, e é o mais interessante que eu podia marcar coisa triste, mas naquele dia de tarde a gente viajou para Cabo Frio para passar férias. Então eu posso tomar a decisão de falar, um dia minha mãe me apedrejou, eu posso dizer, depois de curar, depois de fazer os pontos, fazer tudo, a gente entrou no carro e foi para Cabo Frio tirar férias. E aí, o que você quer decidir? Pensar na tristeza ou trazer à memória as coisas alegres que aconteceram no mesmo dia? E é isso que eu queria trazer um contraponto para você. Eu agradeço, porque os meus pais me fizeram forte. E hoje eu estou lutando para fazer as minhas filhas pessoas fortes. E, principalmente, eu estou lutando para fazer essa igreja uma igreja forte. Uma igreja que não é diante de qualquer ataque, mimimi, que Satanás coloque diante dela, vai fazer essas pessoas se desviarem de Cristo. Não. São pessoas que são talhadas, que conhecem a palavra de Deus e que tomam decisões de serem conquistadores em nome de Cristo Jesus. Amém? Muita gente chorou quando o povo veio diante da terra prometida, porque ali existiam muitos perigos e gigantes. Mas 2 homens tomaram a decisão de olhar de uma forma profética. Eu quero convidar você a tomar a decisão profética sobre a sua vida, mesmo que existam gigantes, mesmo que existam barreiras, mesmo que existam muros que parecem ser intransponíveis. Josué e Caleb tomaram a decisão de falar, no nome do Deus vivo, se nós entrarmos naquele território, nós seremos mais do que vencedores, porque o Deus Todo-Poderoso é conosco. Nós sabemos que quando Deus entra conosco numa batalha, nós entramos de uma forma totalmente diferente. Convide o Senhor para entrar na sua história. Saia dessa zona de guerra que você está vivendo, que você não possa mais desistir, que isso nem passe pela sua cabeça. Se você está com vontade de chorar, chore. Se está doendo, chore. Mas uma outra coisa que eu te peço, não entre sozinho numa caverna. Não, vá junto da sua família. E eu termino essa mensagem exatamente trazendo um paralelo em Marcos 16. Marcos 16, versículo 7, vai falar uma coisa extraordinária. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia para ler e acompanhar comigo. Mulheres tomam a decisão de fazer algo que era arriscado, mas elas pouco estavam se importando, porque elas amavam o mestre a tal ponto que colocariam a sua vida em risco. Ele tinha marcado a história delas e elas agora queriam estar ali para trazer um tratamento àquele corpo, àquele cadáver que estava ali, ter o direito de chorar ali perto da sepultura, mesmo sabendo que aquilo poderia representar a morte delas, porque eles estavam caçando os seguidores de Jesus. E aquelas mulheres, quando chegam ali em Marcos 16, 7, que o anjo chega e começa a conversar com elas. E começa a trazer uma reflexão. E ele dá uma ordem. Fala, a situação é a seguinte, vocês vão sair daqui e vão e digam aos discípulos dele, Jesus. Então vai, diga aos discípulos dele. E é muito interessante, não há palavra solta na Bíblia, não há palavra à toa na Bíblia. Mas ele diz, fale aos discípulos, mas também vá e fale a Pedro. Sabe, ele não se achava mais digno. Ele havia traído. Então ele, dentro dele, achava, não tem mais jeito para mim. Mas o anjo chega de uma forma muito espetacular e fala, vai lá, diga para eles, mas diga também a Pedro. Deixe bem claro que eu estou falando para os discípulos e para Pedro. Porque se você falar para os discípulos, Pedro vai falar, eu não sou mais digno, eu não mereço mais. E ele deixa de uma forma muito clara que ele estava chamando a Pedro também. E aí quando a gente chega no final do livro de João, acontece uma outra parte espetacular da Bíblia que vai falar sobre reedição. E é aqui que eu termino essa mensagem. Muitas vezes nós ouvimos palavras de maldição que são lançadas por pais, por amigos, por cônjuges. Não vai dar certo.
não vai dar certo, não vai dar certo, você é fracassado, você é derrotado, e palavras e mais palavras de sofrimento. E você recebeu isso durante muitos anos da sua vida. Mas agora você conheceu a Cristo Jesus. Agora a sua vida, tudo se fez novo. E algumas pessoas é o seguinte, não, você aceitou a Jesus, tudo se fez novo, você se batizou nas águas, pronto, está tudo zerado. Ok, quando a gente fala de mundo espiritual, as coisas começam novamente, mas você tem uma carga genética e emocional que faz parte de você. Onde Jesus traz de uma forma muito fantástica, onde Pedro negou Jesus por 3 vezes. E agora eles estão pescando, Jesus traz uma palavra profética. E aí tem uma coisa interessante aqui no meio, porque quando eles chegam, falam, mestre, joga para lá, e o barco enche de peixe, Deus traz provisão. Mas o mais interessante, e aí fica uma reflexão para você quando pensa em investir na obra do Senhor, na casa do Senhor, ser dizimista, ser ofertante ou não, ele traz uma questão muito interessante. Quando ele chega na praia com um barco cheio de peixe, o que já estava ligado lá? Já estava a churrasqueira acesa e já tinha peixe sobre a churrasqueira. E isso é uma reflexão muito legal que Jesus trouxe para vocês. Eu trago provisão para vocês, eu trago sobrenatural para vocês. Agora eu estou falando, pega algum desses peixes, bota aqui junto nesse churrasco, vamos fazer parte disso junto. Mas fique bem claro, eu não dependo do seu peixe, o meu peixe já está aqui. Você está entendendo isso? Então Jesus nos convida a fazer parte como investidores da obra de Deus. Mas é bem claro que assim, eu não preciso do seu dinheiro. Eu estou te dando uma oportunidade para investir na obra. Então traz, eu te dei os peixes, sou eu que te dei. Vocês estavam pescando um tempo, eu não estava arranjando nada. Te mostrei onde tem. Quer agora botar? Quer botar para rolo, como o carioca diz, né? Ó, a churrasqueira já está acesa. Já tem peixe na churrasqueira. Quer fazer parte disso? Essa é uma reflexão que eu trago para vocês sobre a questão de finanças. Mas aí tem a outra, que Jesus chega para Pedro e senta com ele e fala, meu filho, vamos lá. Ele, pô, imagina a conversa, ele, pô, assim, caramba, foi... Calma aí, meu. Pô, não, senhor, eu quero falar, calma aí. Vou fazer diferente. Pedro, tu me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus vai e traz uma palavra profética de bênção sobre a vida dele. Você está entendendo isso? E aí ele chega de novo e fala, Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. O que Jesus faz? Traz outra palavra profética diante da vida dele, em cima da resposta que ele deu. Muita gente não está acolhendo um campo de coisas extraordinárias sobre a sua vida porque não dá a resposta certa. Foi traumático? Foi, vamos reeditar, mas eu preciso verbalizar. E aí no curso de libertação que estamos fazendo, exatamente fala sobre isso, sobre a questão de declarar, de orar, de falar, de quebrar a maldição. E mais do que isso, reeditar a sua mente com palavras de bênção, onde pensamentos obscuros vêm contra você, lute contra eles e os repreenda em nome de Jesus. E pela 3ª vez Jesus chega e fala, Pedro, tu me amas? E aí é a hora que ele se rasga. E ali eu vejo literalmente um ato de libertação sobre a vida daquele homem. Ali ele foi liberto. Senhor, tu sabes de todas as coisas. E aí ele vai e desabafa diante do mestre. Tu sabe que eu te amo. E eu fico... E aí ele para, olha para aquele homem. E ali naquele momento ele fala por 3 vezes. Por 3 vezes você negou e eu olhei para você nos teus olhos. Agora Jesus pela 3ª vez estava sendo declarado que sim, havia um amor. E Jesus pela 3ª vez profetiza sobre a vida daquele homem. Eu não sei quantas vezes você foi amaldiçoado, mas eu quero dizer que haja bênção sobre a tua vida, que haja bênção sobre a tua vida, que haja transformação sobre a tua vida, que haja cura sobre a tua vida, que haja um novo de Deus sobre a tua vida. Mas pastor, não foi o suficiente, então dá play de novo no vídeo, escuta de novo, que haja bênção sobre a tua vida. Eu creio que o Senhor decidiu nos juntar essa noite, presencialmente ou até mesmo no campo virtual, para que haja o que? Uma reedição da história da sua vida. Ele se importa assim com você, ele te ama assim. Saia desse quarto escuro e tome a decisão de seguir para a luz. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Não desista da jornada. Não entregue os seus pontos. Não bata no tatame. Mas está doendo. Eu acho que eu não estou vendo jeito. Respira fundo e continue a caminhada. E saiba que o rei está voltando
e ele trará junto com ele um exército que vai transformar a história das nossas vidas. Eu quero convidar você a inclinar sua cabeça. Eu quero orar por você.